Talk. E sim, estamos indo aqui no Pop Talk. Eu sou André Castilho, com muita alegria, com muita satisfação. Verdadeiro, né, Carlos Pellerran? O que é verdadeiro? A alegria, a satisfação, a vontade de estar aqui juntos. A minha, com certeza. Vou falar, é verdadeiro, ele é honesto. É honesto. Ah, tem uma errata do último programa. O que foi que a gente falou de errado? Porque tem realmente rumor do Banjo-Kazooie, mas o que tá liberado é o Donkey Kong, que é mais legal. Exatamente. Eu nunca joguei Banjo-Kazooie, acredita? Ah, você não é um bom demais. gamer Bom demais. Não, não sou. Você é gamer raiz, por acaso, Simval? Você ficou junto comigo lá no 16-bit? Eu fiquei no Nintendo, Pronto. Nintendo 64. Nintendo 64? Eu lembro que eu zerei GoldenEye, foi uma das maiores alegrias da minha adolescência. Com aquele controle de jogador de basquete, né? Isso. Você tinha que... Nossa, aí é ruim, né? Eu fui até o tênis de basquete, jogador de basquete pra combinar, mas eu sou dessa fase. Aí depois eu parei de... Eu acompanho, né, as notícias dos games, mas eu não jogo muito mais, né? Viu? Por isso que deu certo abrir uma empresa. Quer ter futuro? Larga o videogame. Mas dizem, né, que o Steve Jobs, né, Bill Gates, todo mundo atribui algum desses barões à frase, né, que se você não é um nerd, um dia você vai trabalhar pra né? Mas você foi pro quadrinho. Você não deixou de ser nerd. Sim, pois Sim, né, sempre tem as suas coisas. Eu voltei a jogar depois de muito tempo, depois de ter pulado umas 3, 4 gerações, né? Mas eu... Comprou agora um Play 2, né? Não. Eu comprei o Xbox pro meu filho, que fique bem claro. Né? Mas o Felipe Vieira comprou pra ele, porque não tem filho ainda, Exatamente. então comprou pra se divertir. E saiu o PlayStation 3 aí ontem, né? Eu ainda posso. Eu não sei se eu compro o Switch 2, né? Mas estamos aí na espreita. Mas eu também peguei um PS2. Olha o isso. bom e velho rolo de amigo. O que a gente fez? Uma pessoa tava querendo vender, eu não queria pagar R$90, a gente dividiu. 45 um paga, 45 outro paga. Aí ficou uma temporada na minha casa, uma temporada na casa dele. E é isso aí. Maduro dorme, já diria o poeta. Inflação, Trump, tudo isso somado, meu irmão. Tem que se rebolar pra jogar, né? R$90, aí tá de sacanagem, irmão. Vamos aí, pessoal. Vai passar o urubu do Pix na tela aí. Ajude o Filipinho a comprar um Play 2. Giro Pop. Vamos aqui falar sobre algumas notícias. Tem segunda temporada de série boa, Simval, chegando aí. É isso mesmo, vim a caráter, né? Mas claro, sempre com um toque de Bíblia aqui. Mas é pra anunciar a segunda temporada de Andor, né? A série, a melhor série, eu diria. Posso cravar aqui com toda a segurança, sem dúvida nenhuma. A melhor série dessa leva de séries que aconteceram de Star Wars, né? Eu sei que Mandaloriano também foi legal, primeira temporada, depois deu uma escorregada. Tá indo assim, né? Patinando, mas Andor com certeza foi uma temporada assim brilhante. Aquele no estilo de fuga, todo um... É diferente. É diferente, exatamente. É o universo Star Wars, mas é outra mas pegada. É bom. Isso, isso que é uma atmosfera diferente. Eu acho um enredo, um personagem. E o fato de ter também uma linha temporal cravada, que é um prequel do filme, né? Então, sim. Assim, não tem mais pra onde ir, tanto que essa temporada agora que estreia este mês, ela será a última, né? Não dá pra errar muito pra frente. Não tem como errar, Por isso que dá certo, né? Se não tem como errar, dá certo. Você não fica criando coisas que não existem, enfim, essas coisas. Mas assim, o legal dessa nova temporada é que ela estreia com 3 episódios liberados por semana. Então, pra quem não aguenta a emoção e quer maratonar, você não vai conseguir a série inteira, mas pelo menos vai ser liberados em episódios de 3 em 3, até completar 12, e aí fecha a conta. Qual que é a data de estreia? 22 de abril. Termina em 3 de maio. Beleza, então a gente tá gravando antes e esse episódio vai ao ar antes da estreia de Andor. Isso, mas com certeza você vai, se você ver depois, você vai ter assistido pelo menos 3 episódios, né? E é legal que cada leva de 3 episódios que vão ser liberados juntos. Entre um e outro vai ter um salto temporal de 1 ano. Vamos ver como é que vai ser essa história. Mas, assim, altas expectativas, né? Realmente eu acho que tem tudo para ser, né, consolidado após as 2 temporadas como a melhor série de Star Wars dessa nova leva. E que Jorge Lucas nos proteja, né? Das próximas. Olha isso. O santo Jorge Lucas. Heresia. Não, mas eu quase odiei na primeira temporada de Andor, mas depois que eu terminei, aí eu falei, puxa, realmente... Rapaz, você não gostou de Andor quase? Não, é porque tem eu tava assistindo ao mesmo tempo a da Ahsoka.
E aí a Ahsoka, cara, é ação o tempo todo. E da Endor, ela é mais lenta e tal. Aí tem um episódio lá que eles ficam andando pra chegar numa base, cara. Rapaz! Você gostou de Rogue One, pô? Bom, vamos lá. Perdão, só pra falar uma coisa pra quem é fã de western como eu. O Endor, ele tem uma atmosfera de western. Eu gosto. Western espacial. Você acha? Eu acho. Pô, aqueles western que não tem muito tiroteio. Tá, tipo, a ação ela é limitada em alguns momentos. Sim. mas a construção é que... Sim, é não. Cowboy espacial. A construção da história é legal, né? Eu achei mais, assim, espionagem, um negócio assim. Também. Né? É uma Pega, mescla de estilos. Isso que é legal, que te prende. Assim, É legal. Bom, Felipe, vamos continuar no universo Star Wars. Teve mais anúncio aí, uma nova série chegando. Virou Star Talk. Hater já gosta. Inclusive falando sobre Pirata Espacial, né? A nova série chamada Tales of Underworld, ou senão Contos do Submundo, né? Inclusive teve duas que se passaram, que foi Contos do Jedi e Contos do Império. Contos do Jedi foi com Ahsoka. São 6 episódios, esses contos, né? São 3 de um personagem, 3 de outro personagem. Da primeira, que foi a do Jedi, foi 3 episódios da Ahsoka, mostrando ela pequena e meio que inserindo a história dela ali, pra todo mundo que ainda não conhece. E os outros 3 episódios foram do Dukan, e é sempre intercalado. Ahsoka Dukan, Ahsoka Dukan, Ahsoka Dukan. Então, meio que mostrou o início e o porquê que o Dukan fez o que fez, por mais que a galera saiba as entrelinhas, né, pelos filmes que se passou, mas ele meio que insere quem tá chegando agora também e vai tapando esses buracos. O segundo Conto do Império foi com, se eu não me engano, uma jovem que ela traiu a Ahsoka. Pra quem assistiu Clone Wars deve saber, eu não me lembro o nome dela especificamente. E a outra personagem que é retratada é aquela bruxa que é assessora, se é que eu posso dizer assim, do Troll, o Almirante Troll, que era do Legends. Eles trouxeram pro cano do Star Wars também, que é o azulzão do olho vermelho. Provavelmente ele vai ser o novo vilão desse arco, que é justamente na, entre aspas, era da Ahsoka, né? Vão tratar esse momento. Então já esse Contos do Submundo agora vai ser com a Sage Ventress, que é uma bruxa da noite, que também foi contada no Clone Wars. É um personagem que vai ser resgatado aí pra contar esse lado tanto das bruxas da noite. Ela também passou por um arco de Jedi treinada pelo Dukan, né? Ela foi Padawan do Dukan. E o Cad Bane, que é um pistoleiro, apareceu também lá no Clone Wars. Pistoleiro é osso. E também no Bad Batch. Então vai tratar aí um pouco da história dos dois nesses contos. Como são 6 episódios, vão ser 3 para cada episódio, ou para cada personagem. Então também tem altas expectativas, mas é uma coisa simples, é só para inserir o personagem, meio que traçar ali um pouquinho da história dele, mostrar para quem tá chegando agora e de certa forma também tapar alguns buracos aí que não precisa se criar um filme ou uma série grande para poder tratar de um personagem nesse sentido, né? Pois é, o pessoal chupando tudo que pode do universo Star Wars, né? Produzindo sugando um monte de até coisa, o fim. Sugando tudo. Mas vamos mudar agora de universo. Falar vamos de coisa boa. TechPix. Filmadora mais vendida do Brasil. Carlos, que é Solo Leveling? Solo Leveling é um anime daquele estilo que o André gosta, que eu já não aguento mais, que é o Isekai, ou seja... Tem um protagonista, vai parar num mundo de jogo e vive no mundo de jogo. Certo. Só que esse é um pouco diferente, que é como se o jogo tivesse vindo parar no mundo real e as pessoas agora têm poderes, enfim. Foi uma febre. Ele é um anime sul-coreano, então isso também é algo novo. Manhwa. E essa última temporada que saiu, inclusive, eles estão enfrentando alguns inimigos e tem uma questão política também, porque os mais fortes do Japão estão ajudando os mais fortes sul-coreanos. Mas por detrás tem uma guerra política que um tá torcendo pro grupo do outro país dar uma morrida pra eles ganharem politicamente. Então ele trata vários temas legais. E por que notícia hoje? Que além de ter acabado a segunda temporada 2 semanas, pela primeira vez em muitos anos, você vai gostar, você que é hater de One Piece, um anime foi mais visto que One Piece na Crunchyroll. Ô, louco! Sim. Porém, né, a gente tem que dar a notícia completa que tem 2 meses que One Piece lança episódio. Mas... convenhamos que ainda assim é um feito, porque tá 2 meses sem sair episódio e ninguém passou, foi a primeira vez. É um feito, então, realmente. Não, os negócios que é fenômeno, né, cara? Não tem como. Não tem como. É difícil de bater, né? E é tão bem feito que, assim, é os 20 minutos muito rápido. Inclusive, eles lançaram vários memes do jeito do episódio Solo Leveling durar, você assiste e fica fazendo prancha. Que aí parece que dura 1h30. Porque se você assistir normal, passa muito rápido. Então fica aí. Vai sair a 3ª temporada, estão pensando em filme, virou febre. Coreia do Sul não vive só de BTS, né? Não, o Coreia do Sul tem inclusive chegando... estavam aqui, né? Fala, ô Felipe.
Inclusive, eles estavam aqui, não no BTS, né? Mas tinha alguém do K-pop que tava aqui nesses dias, no Brasil. Achei que você ia falar que o Solo Leveling tava no Brasil. Ufa. Não, peraí. Menos mal. E os intermináveis doramas, né? Dorama não acaba. É Mas eu não vou verdade. falar mal porque um dos editores é fã, né? Então ele vai boicotar a gente. O Pedrinho conhece todos os doramas da história. É mesmo, olha. Manja. Viajando por terras distantes. Existe algo que aparece em muita coisa do universo geek. A gente tem, por exemplo, em animes, em histórias de super-heróis e em jogos, um aspecto, uma qualidade do ser humano que é muito interessante, discutida e debatida, que é a bondade. E eu queria startar isso aqui, né, iniciar falando sobre um jogo que eu estou jogando, que chama Ori and the Will of the Wisps. É um jogo de 2020, 21. Acho que não, foi lançado em 2020. 20 ou 21, por aí. E ele é um bichinho, assim, né? Que tem poderes especiais, mas ele tá buscando, nesse jogo, ele tá buscando um amigo que se perdeu numa floresta, né? Coisa bem assim, clichêzona, né? Um amigo se perdeu na floresta, ele vai atrás. E aquela floresta, ela tá naquilo que eles chamam de... na verdade, não é uma floresta, é quase um universo, né? Chama Niwen. Ela tá sofrendo de uma degradação. E ela já foi legal e agora está não só em decadência, né? Quase um universo pós-apocalíptico. E o Ori começa a descobrir os habitantes remanescentes que são bondosos daquela floresta contra as forças que se tornarão malignas. E aí muitas das coisas que o Ori vai fazendo, claro, né? Você vai... É aquilo que a gente chama em videogame de grindar, né? Você vai cumprindo side quests ficando mais forte. Ficar mais forte, pra melhorar seu personagem e tal, né? Pra poder enfrentar os vilões, que são muito difíceis. Eu vou precisar pegar uma dica depois com o Felipe e com o Carlos. Mas ele faz muitas coisas, do ponto de vista ficcional, por bondade, pra ajudar as pessoas. Inclusive tem até uma hora lá que ele vai dar uma notícia triste sobre a família de um amiguinho lá, de um animalzinho lá. E ele vai fazendo muita coisa e vai se envolvendo com aquela comunidade por bondade. Bondade que é uma característica do ser humano. A gente tem outros produtos da cultura pop que vão falar também sobre bondade, né? Que outras coisas que a gente pode lembrar? Eu vou trazer uma coisa curiosa, um fato curioso, né? A estatística. Que dos 90 anos de história do Oscar, sabia que a maioria dos ganhadores, atores e atrizes, interpretaram papéis de bondade? É mesmo? É uma minoria que ganhou como vilão. Você pode, talvez, lembrar, assim... Coringa, né, por exemplo. Coringa criou duas vezes o personagem. Valeu Verdade. muito a pena, não. Inclusive, é curioso, né? O Coringa e o Poderoso Chefão foram os únicos personagens que ganharam o Oscar duas vezes. É verdade, né? É verdade. Por atores diferentes, inclusive. Mas, enfim. Então, assim, acho que a gente tem uma tendência natural, é o escapismo, né? Da cultura pop, embora a gente esteja numa era, numa fase de pós-modernidade que muitos até se espelham nos vilões, mas eu diria que majoritariamente as pessoas, a gente busca uma fuga, busca uma bondade ideal que é representada em filmes, em séries, nos livros e, se estatisticamente falando, é o que mais vende, é o que as pessoas mais gostam, é o que tem mais recorrência. Então, acho que, por exemplo, se você pensar em filmes que marcaram a tua infância, a tua adolescência, com certeza total, você vai lembrar de filmes que remetem à bondade do ser humano, né? Tem clássicos como o ET. Eu vou falar da década de 80 porque é a minha década, tá? Perdoe os noventistas e após, mas tipo o ET, Conta Comigo. Tem tanta coisa, né, dessa fase, sim, assim, sim. boa, Goonies e tal, Sim. que que o mote do filme, né, além da amizade, de uma relação fraterna de amigos e tal, é a bondade. Ou seja, é você proporcionar pro outro algo positivo. E isso está sendo resgatado também, né, no meio da nossa nostalgia atual, Stranger Things e outras produções que resgatam essa cultura oitentista, digamos assim, de retratar aquilo que é bom nos filmes. Traços de personagens bons, traços altruístas, o sacrifício pelo bem maior, que a gente também conhece, né? Claro, né? Nas histórias de super-heróis. Mas então eu diria que a maioria das pessoas espera isso, quer isso.
Se a gente for falar dos super-heróis, eles são bondosos, né? Até por isso eles são heróis, né? Eles são super porque eles são poderosos, mas eles são heróis justamente porque eles são bondosos, porque eles se sacrificam. Por exemplo, principalmente na DC, os heróis, principalmente aquilo que o pessoal chamaria da trinca principal, né? Mulher Maravilha, Super-Homem e Batman, tradicionalmente eles não matam, né? Os heróis da Liga da Justiça, por isso até o nome, Liga da Justiça, eles tradicionalmente não matam, eles procuram fazer a justiça com os vilões, eles vão lá, derrotam os vilões e entregam para as autoridades, e depois os vilões fogem da cadeia, mas tudo bem. Mas então... Pra ter outro capítulo. Para o ciclo continuar, né? Se eles fogem, você pega eles. Então, e nos animes, você, Carlos, e o Felipe, que gostam bastante de anime, eu vejo em animes muita questão da bondade. Por exemplo, você tem um Goku no Dragon Ball, né? Que eu não acho que ele é bom, mas... Você não acha que ele é bom? O cara põe a terra em jogo pra lutar, mano. Que é o primeiro jogador de tigrinho, né? O cara vai ficar apostando. Não, mas ele tem um lado... Inocente. Ele é inocente, ele é bom. Porque, por exemplo, você tem... o nome do torneio é Budokai, né? O torneio... De artes marciais. O torneio de artes marciais. O Goku, no primeiro torneio que ele disputa, ele pega o dinheiro que ele ganha, eu não sei se... Ele vai buscar ganhar aquele torneio porque ele conhece um cara que estava disputando o torneio para levar água para a comunidade dele. Ele perde, mas ele ajuda o cara. Ele ajuda o cara pra... Então, quer dizer, tem... Ele também, eu lembro, esse episódio, assim, que ele vai pegar o tal Pai Pai, né? Um grande vilão, e ele resolve ajudar uma menininha que perde o pai, né? Então... Você tem outros exemplos de bondade? É um né? menininho, tá? É um menininho? É um menininho. Então foi mal. Eu acho que isso tem muito em anime, jogos, mas eu acho que quando você tem essa busca, principalmente pra gente que é cristão, fora de Cristo, eu acho que eles escancaram muito a hipocrisia. Porque a gente sempre vê super-heróis, animes, desenhos como um cara que não pode errar. E quando alguém cria alguma história que ele mostra uma humanidade, todo mundo cai matando. E quando a gente traz pro nosso dia a dia, ninguém reflete essa bondade que a gente diz que busca. Por isso que eu gosto quando a coisa é um pouco mais agridoce. Porque eu entendo que essa bondade absoluta nem vem da gente. Não que a gente não deva buscar, não deva se espelhar no próprio Cristo. Mas só ele conseguiu. Então acho que isso também reflete o como a gente é hipócrita. Porque a gente não faz e busca que o outro faça. E se não fizer, a gente aponta. Então por isso que um dos jogos também que eu gosto e trabalha isso é o Last of Us. Porque no primeiro jogo, quem viu já a primeira temporada, tá mostrando um cara que tenta ser um pouco correto e ele não consegue sacrificar o que seria a sua filha adotiva pela humanidade. E no jogo 2 você tem uma busca de vingança por algo que aconteceu quando na verdade alguém trouxe justiça, e a justiça gerou vingança. Então acho que isso mostra no nosso dia a dia como que a nossa busca pela bondade tem que ser muito bem pautada, porque senão pela ótica errada, tudo pode parecer bondade de acordo com o que você está fazendo. E posso fazer um complemento? Claro. Que é isso que define, né, distingue a fé cristã, que a bondade absoluta é o atributo de Deus, assim como a justiça, e que a gente já mencionou em outros episódios, né? A justiça própria, por exemplo, é algo que a Bíblia condena pra gente fazer. Por quê? A nossa régua de comparação, e aquilo que você falou é muito importante, porque senão a gente entra no relativismo. O que é a bondade? É aquilo que eu penso que é o correto? Se eu tenho uma fé alicerçada em Cristo, na realidade, a minha régua, o meu parâmetro, é o que a Bíblia diz a respeito de Deus. É o que é a bondade dele, é a justiça dele. Como eu sou imperfeito, para exercê-la plenamente, eu busco a ele. E nele eu tenho a possibilidade de, se não ser perfeito, mas ser a melhor versão de mim mesmo, né? Como diria o Salmo 106, Felipe, porque o Senhor é bom, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então ele é bom, né, Felipe? A gente é mais ou menos, mas ele é bom. Com certeza. Deus é bom e o diabo não vale um bom. bombom, já diria o poeta. Essa é boa. Essa é caminhão que você leu isso. Como o Carlos estava citando, muito se confunde sobre bondade e sobre ingenuidade, né? Eu acho que isso acaba sendo camuflado aí, não só em filmes, em heróis, quanto nos animes também, em alguns jogos. Se eu pensar aí no Link, né, do Zelda, é um personagem que ele é tratado como inocente e bondoso. Você não vê, de fato, ele fazendo mal, entre aspas aqui, né, o mal. Ele mata monstros, então ele não mata pessoas necessariamente e tal. Pensar no Mario também, de certa forma, ele mata o Bowser, Bem que ele chuta tartarugas, monstros e tal. Pois é.
Aí, agora, já quando se pensa sobre animes, se eu pegar o próprio Solo Leveling, tem a ingenuidade do personagem principal, mas no meio do caminho vira-se uma chave em que ele vai pro outro lado, em que ele deixa de ser ingênuo, começa já a fazer atrocidades, assim, seja pelo poder, pela força dele. Não sei necessariamente sobre o Kirito, mas o Kirito também você consegue enxergar essa ingenuidade dele. O próprio Naruto também tem essa ingenuidade, e o Goku. Mas não necessariamente a bondade tá atrelada à ingenuidade, assim, né? A galera acaba confundindo uma coisa com a outra, por mais que tenham várias outras coisas intrínsecas ali no personagem em si. Então, muito disso, se a gente for fazer pela nossa ótica, né, fica bem complicado de se digerir, de se entender, de se dividir o A do B ali. Mas como ser humano, com a natureza caída, querendo ou não, é uma coisa que vai nos assolar até a volta de Cristo, né? Mas é isso, gente. Eu lembrei de uma série que fala sobre essa questão da bondade e tal, e até não é uma ótica cristã, mas é super divertida e vale como reflexão, que é The Good Place, que ela tá na Netflix, assisti ela inteira. E é muito legal porque justamente o pessoal que morre vai pro céu tal, e precisa, digamos, justificar, tem uma pontuação lá, justificar a sua por atos bons, né? Sim. Então mostra como justamente os limites, né, da gente ter o nosso esforço próprio, a nossa justiça própria, se não for apoiado, né, numa ótica divina. Exato, na graça e na misericórdia de Deus. É por isso que a gente acredita na graça e na misericórdia de Deus. Porque todo mundo, quando usa a sua própria bondade, na realidade usa para o seu próprio interesse. Mas como diria um filósofo famoso, Luiz Felipe Pondé, já falou, olha, Deus é uma ideia interessante porque apesar do mundo ser muito mau e ruim, a gente vê uma misericórdia que não é intrínseca ao ser humano. Então, e ele é ateu, mas ele acha que Deus é uma boa ideia por causa disso. Eu não acho que Deus é só uma boa ideia, eu acho que ele é a verdade. Ele é Deus mesmo, Ele né? é Deus mesmo, e é por isso que a gente vê misericórdia no mundo, porque a misericórdia vem dele, a bondade vem dele. Pop Talk Review. Felipe, Sou eu, né? Calango do Nordeste. MO.co. Que é isso? Carinhosamente. O que você tem pra falar? É jogo isso aí? Isso é cavalo de Troia que você Carinhosamente digita. chamado de Moco. Abra o seu computador pra ver. É um jogo mobile, mas vamos primeiro explicar quem que fez. Supercell, né? Nossa queridinha do Clash Royale, Clash of Clans. E por detrás do Supercell, até onde eu sei, né? Pelo que não me fala a memória, é a Tencent. Tencent praticamente já é detentora de muitos dos jogos, inclusive talvez a própria Riot todinha aí era a Tencent em alguns dos jogos mobiles mundiais aí da China. Quem domina é a Tencent. Então a Supercell está abaixo da Tencent e lançou esse joguinho para mobile, não lembro se tem para PC, mas ele se rotula como um MMORPG. Só que, na minha perspectiva, ele já conseguiu unir o melhor dos dois mundos. Tanto o MMO no sentido tradicional da coisa, grind por cima de grind, né? Apesar de que não tem essa história de pay to win, né? De pagar pra comprar, é só coisa de cosméticos, né? Não envolve nem influencia na força do jogo. Mas, ao mesmo tempo, algo do mobile que é rápido, prático, pra geração atual, em que você não consegue ficar a vida inteira preso no celular. Por mais que eles querem que você entregue a sua vida, né? Para eles, né? Então, o que acontece? O mundo se inicia, o trailer, né? Se inicia num mundo em que tem 3 personagens lutando contra alguns monstros que eles atravessam portais de algum lugar. E eles chegam no mundo, que é o mundo atual, que é o que eles citam, que é o mundo deles lá. Que a empresa que luta contra os monstros se chama Moco. Então, eles lhe convidam, no caso você que está entrando no jogo, para poder ajudar eles a combater esses monstros. Então, você começa numa sala, como se fosse a sala do seu quarto, assim, sala da sua casa. Com o quarto, com a cama, com alguns móveis lá dentro. E você vai sendo bombardeado por missões que a Moco vai lhe enviando. Óbvio que a partir dos levels que você vai subindo, você vai ganhando itens dentro do jogo, que são datados, tipo até o level 30, é meio que esse plano inicial. Todos os itens você tem acesso, mas dependendo do level você vai conquistando isso no decorrer da caminhada. Alguns pets, só pra montaria, e alguns itens não são acessórios necessariamente, mas que dão alguns poderes, alguns buffs dentro dos mundos com os monstros. Então, quando tem a missão, aí você entra no portal e escolhe qual mundo você quer ir. Aí é as caçadas, né? Então, eles lhe dão missões e dentro dessas missões, desses mapas, você vai gradar em cima de matar monstro X, monstro Y, monstro Z, matar 100, 200, 300, 400 para poder passar de level e tal. E upar suas habilidades, que no caso, cada arma tem sua habilidade passiva, tem a sua forma de trabalhar, às vezes é uma arma mais para suporte, né? Às vezes é uma arma mais pra dar dano, às vezes é pra dano em área, às vezes é uma arma pra atacar de longe e tal. E ao mesmo tempo que você vai gradando, tem outros modos, que é o modo PVP, clássico, né? Tem outros mobs que é como se fosse dojo, ele chama de dojo como se fosse um aprendizado, em que aparecem uns mobs específicos lá dentro do dojo, e você luta contra o monstro e tal, vai evoluindo. Então ele meio que junta a parte de MMO, no sentido de ter monstros, PvE, né?
Você contra players, contra monstros, e no mapa pode ter infindáveis players lá. Então, assim, é como se fosse uma caçada de 30, 40, 50 pessoas simultaneamente, online. Mas você também pode criar uma equipe, um grupo, né, uma party, e jogar junto mapa a mapa, para poder fazer as missões juntas, né? Então é essa parte do MMO que eles trazem, mas ao mesmo tempo você consegue entrar e sair do mapa a hora que você quiser. No sentido de, eu entro no portal e faço a missão. Eu não consigo jogar agora no celular, eu joguei enquanto eu tava no almoço, vou voltar a trabalhar, ou vou voltar pra aula. Eu só clico lá no menu, boto voltar e eu volto pro meu quarto. E assim você desliga o jogo. Então não influencia se você morre ou desmorre, ou se você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 30 minutos, 5 minutos. Então, pra mim, eles juntaram o melhor dos dois mundos. Agora, tá um joguinho que é febre, lançou agora 17 de março. Então eu já chega level 30, ele meio que reseta pra você jogar a forma padrão, né? Já então, tá trazendo a demanda do trabalho porque tá jogando. Já tô tryhard. Não, mas eu jogo de noite, né? De manhã, à tarde eu trabalho. À noite é que eu jogo. Então, assim, é um jogo muito bom. Pegou pra caramba. Não sei questão de números, né? Eu não tô acompanhando essa parte de números em si, mas muitos criadores de conteúdo, principalmente da galera mobile, tá jogando, porque, enfim, é muito prático de se jogar, é muito simples também de se entender, e todo mundo tem acesso. Não sei ainda se vai chegar a ser o nível Free Fire da vida, que revolucionou, assim, porque não precisa de um celular muito bombástico pra jogar, coisa que o Free Fire ganhou muito, né, na época dele, assim. Mas eu tô gostando pra caramba. E só a sacada boa é porque é mo.co, aí eu fui pesquisar, você já cai no site deles, os caras são pilantra. Exatamente. Já ganhei um clique. Tá, Já só no clique, cara. que Só bom, no clique. Só Muito bom. sabe o que faz. Talk. Recomenda. Eu quero recomendar um livro aqui muito interessante, daqui a pouco o Simval vai falar, porque esse programa é em parceria com a Lion Editora. Você tá muito então, culto, irmão. Todo programa é um livro. Um livro. O livro Eu, Vilão, do Edu Molina, não foi publicado pela Lion, mas é publicado até de maneira mais independente, né? A gente perdoa. Hã? A gente perdoa. Não, mas o Edu Molina... Edu querido, viu? tem- Um abraço pra você, querido. Tem um trabalho muito legal na parte de cultura pop e ele trabalha 3 vilões no Eu Vilão, que é uma pergunta, né? Ele trabalha o Sauron, o Coringa, eu ia falar Colinga, né? Colinguei Eu agora. sou Cebolinha. Cebolei. Sauron, Coringa e Darth Vader. Então, qual a nossa relação? Só Mas vilão ele fraco, também... né, Só os fraco, piores só de toda a história. Mas é isso aí. Livro muito legal, já é de 2019 o livro, mas eu acho que procurando aí, vale a pena você ler, curtinho, 80 páginas, eu recomendo. Você quer dar risada, ser feliz? Assista Pesadelo na Cozinha. Está maravilhosa E é bom, essa viu? temporada. E é bom. E eu ainda recomendo você escolher o seu streamer favorito e assista com ele, que aí você ainda tem direito a comentários. Isso é muito bom. Bom também. demais. Então, já canta demais. Sabe aquele boteco ruim da sua rua? Ele arruma. E esse episódio é maravilhoso. Cara, então. Eu tenho vontade de ir pra São Paulo a todo canto que ele vai, velho, porque, nossa, é bom demais, velho. Eu Não, tenho é uma muito- lista pra ele interminável. Não, é muito bom, porque ele Nossa, chega eu- num que parece uma prisão. Aí ele chega de terninho, limousine, chapéuzinho, tá muito errado ali. Mas é maravilhoso. Tem um que ele vai dar uma sombrinho. batida na Isso. bola, hein? Bom demais. Bom, pra fazer o contraponto, né, puxar a sardinha pra lá, a editora, recomendar aqui a criança que tá aparecendo. Devocional Pop, né? Muito bom. Ah, boa. Devocional Pop é uma mensagem, são 366, porque ele não é datado, você pode usar o nome bissexto, mas ele tem 366 reflexões que fazem a ponte entre a fé e a cultura pop. Então tem tudo quanto é personagem, heróis e vilões, animações, filmes, séries, games, tudo quanto é personagem da cultura pop, num devocional fácil de ler, fluido, é uma página para cada dia do ano, todo colorido, incrível, você não pode perder. Devocional Pop da editora Lion. Bom, galera, continuando aí falando sobre jogos, eu indicaria um jogo chamado Warcraft Rumble, né? Antigamente era Warcraft Arclight, se eu não me engano. Ou eles tiraram a abreviação e deixaram só o Rumble, que era mais prático, mais simples de conversar e divulgar pra galera também. Já lançou faz um tempo, ele funciona na mesma ideia do Clash Royale, né? Praticamente. É um jogo de estratégia, mas na lore do Warcraft, pra quem sabe ou conhece, né? É um jogo emblemático do PC das eras da Lan House aí. Legal. Então, por muitos anos, foi um marco e pegaram essa lore inteira e adaptaram pra forma Clash of Royale, né? Digamos assim. Tem algumas coisas diferentes no mapa, mas a lógica de estratégia é praticamente a mesma. Beleza. É isso aí, pessoal, com o apoio técnico de Pedro Campos, Thiago Lisa e também Eliakim Rodrigues. Esse foi o Pop Talk. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Pop Talk.